Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Marcos, aqui da escola. Também trabalhei nessa pesquisa, lá do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo, do CEM. Hoje a gente vai apresentar, então, eu e o Renê aqui, o Filipinho, um pouco desse trabalho que é lançado hoje, né, dessa cartilha, né, desse toolkit. Né? E tem exatamente esse nome, cartilha, ou toolkit, porque tem como objetivo, né, o nosso público-alvo dessa publicação, são exatamente os gestores públicos. Né? O objetivo desse trabalho é municiar os gestores públicos, tanto municipais e estaduais, né, no nível subnacional, com instrumentos que eles possam promover um ambiente de negócio, que eles possam promover um incentivo ao empreendedorismo, que eles possam promover bons negócios dentro do seu território. Né? Quer dizer, o que a gente traz aqui são instrumentos para ajudar a compreender o que está acontecendo naquele território e como agir nele. Né? Bom, a cartilha ela é composta de 6 partes principais. Né? A primeira é uma introdução, que vai apresentar para que ela veio ao mundo, né? O que ela traz de resultados interessantes. A segunda parte, ali, ó, o ponto 1, já é a apresentação, quer dizer, como é que a gente desenvolveu esse estudo, um pouco da fala do professor Mário. Né? Depois, esse framework teórico que balizou o nosso trabalho, né, que foi um pouco a fala do Gilberto, que é a construção de um ambiente empreendedor e o papel do Estado. Né? Depois, essas recomendações, né, que essa teoria coloca para a gente para trabalhar tanto no empreendedor estilo de vida como no empreendedor alto impacto. Né? Depois, o carro-chefe da cartilha, né, as práticas para o diálogo, e a gente vai entender um pouquinho o que a gente chamou de práticas para o diálogo, e não de experiências inovadoras, melhores práticas, mas porque essas práticas, essas experiências, elas trazem a gente para reflexão sobre a complexidade que é lidar com esse ambiente, né, que é lidar neste campo, e trazer um pouco desse diálogo, que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês. E depois, exatamente os instrumentos, né, que eu vou falar um pouquinho e meus colegas vão terminar. A cartilha é composta, então, de 3 grandes instrumentos, que é balizado por um quarto, né, que sustentou tudo. Esse quarto são as práticas para o diálogo. Né. Ao mesmo tempo, como o Mário comentou com a gente, o processo que foi a construção da pesquisa, ao mesmo tempo que essas práticas elas ilustram a cartilha como casos interessantes, práticas para o diálogo, elas também sustentaram esses instrumentos que a gente construiu. Foi a partir dessas experiências que a gente conseguiu trazer esses instrumentos para vocês. O primeiro instrumento é um esquema para autoavaliação, né, do poder público, que o professor Peter Spink vai apresentar daqui a pouco. Esse esquema tem como objetivo mostrar que não é só abrir a empresa que está em jogo, mas também manter o negócio, fechar negócios. E que muitos entraves, quanto mais entraves a gente tiver, talvez mais estímulos a gente vai ter que ter. Não vou adiantar aqui o professor Peter. Né? O segundo instrumento é a enquete para autodiagnóstico, né, das políticas públicas. Quer dizer, um rol de perguntas que tem como objetivo o gestor olhar essas perguntas para poder compreender o que está acontecendo no seu território. Quer dizer, quais dessas políticas eu tenho? Como eu estou atuando? O que existe aqui dentro? Né? Depois o Eduardo Green, nosso pesquisador, vai apresentar também um pouquinho sobre a enquete. Né? E o terceiro instrumento são os indicadores. Quer dizer, bom, a gente está colocando essas políticas em prática, então tentando olhar o que está acontecendo no campo, tentando olhar o que está acontecendo com essas políticas. Bom, o que ela está causando de impacto? Né? Como ela está alterando este campo. Né? E esses indicadores, o Green também vai falar um pouquinho sobre eles têm como objetivo exatamente isso, avaliar o que está acontecendo. Né? Alguns são indicadores novos, que não existiam em bases de dados, poucos deles, mas a maioria são de bancos de dados públicos ou de fácil obtenção para o município. Né? E aqui eu passo a palavra para o Renê para conversar um pouquinho sobre essas práticas de diálogo, explicar um pouquinho para vocês quais são essas experiências e por que a gente está chamando isso de prática. A maior parte da cartilha ficou para eu explicar, vai da página 18 a 35, provavelmente nas próximas 2 horas eu termino fazendo essa leitura, mas a gente chamou de prática basicamente porque a gente não acha
A gente não buscava, na verdade, um melhor caso, né? A gente não buscava um caso de exemplo de sucesso de política pública em empreendedorismo, mas a gente buscava um caso que pudesse ilustrar a complexidade de se introduzir uma política pública de empreendedorismo. Então, a gente não fala que é bom, a gente não fala que é ruim, a gente não vai falar de um caso de toda uma localidade, de tudo que uma localidade faz, mas a gente fez recortes dentro de uma localidade, e é isso que a gente apresenta aqui a partir das experiências municipais de Curitiba, com a Agência Curitiba de Desenvolvimento, de Florianópolis, com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Sustentável, da Prefeitura Municipal também de São José dos Campos, através dos programas de educação empreendedora, de Santa Rita do Sapucaí, através do Programa Municipal de Incubação e do Inatel, e das experiências do Estado do Paraná, com a Agência de Fomento, de Santa Catarina, com o Banco de Desenvolvimento, da Bahia, com a Desembahia e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação Estado, e de Minas Gerais, através do Banco de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Só para passar um pouco pelas práticas, para vocês entenderem por que a gente não fez casos, mas sim recortes de casos, a gente começa com a política social com foco prioritário na geração de emprego e renda, e a gente olha o caso do Programa de Apoio às Tecnologias Sociais e Ambientais do Estado da Bahia. Dentro da SECT, existe uma mentalidade de você fomentar, através de outras ações, que envolvem apoio à pesquisa de segurança social, apoio a incubadoras de empreendimentos sociais, entre outros, para justamente ter esse foco na gestão social da política, no foco social a partir da gestão da política pública. Um outro recorte feito é usando a experiência de Santa Catarina. A gente olhou o caso do Badesc, que chama Badesc, mas na verdade é a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. E entre as principais ações dessa agência de fomento está uma linha de crédito para financiamento de pequenos negócios formalizados ou não, microcrédito. Está aí dentro uma linha de financiamento às prefeituras do estado de Santa Catarina e está aí uma linha de financiamento de capital de giro ou para investimento fixo em médias ou grandes empresas. Um outro recorte que a gente fez é a Rede Baiana de Arranjos Produtivos Locais, e ela tenta ilustrar a possibilidade de articulação entre várias organizações. Então tem várias secretarias organizadas na Bahia, para levar várias secretarias e agências organizadas na Bahia, para levar com fomento, com dinheiro de fomento de 10 milhões do BID e uma contrapartida da Federação de Indústrias e do próprio governo da Bahia, os APLs automotivo, caprino, ovicultura, confecções, derivados de cana-de-açúcar, fruticultura, piscicultura, rochas, sisal, TI, tecnologia de transformação plástica e turismo. Um quarto recorte que a gente fez foi as políticas de crédito e financiamento do Banco Social do Paraná, que aí tem, que concede financiamentos de até R$15 mil, garantidos com aval, e aí mais tarde a gente até vai ouvir uma inovação em termos dessa experiência da Cristiane, que está entrando em atividade agora, parece que baixou para 0,67 o juro para microcrédito, né? Então tem mais uma inovação vindo aí. Redução da burocracia. Os casos de São José dos Campos são emblemáticos, de São José dos Campos e Minas Gerais são emblemáticos, né? São José dos Campos, o professor Gilberto falou de 8 dias, mas 8 dias é quando você abre uma empresa que você precisa de alvará de funcionamento. A Sala do Empreendedor de São José dos Campos, se você tiver uma empresa que não necessite de alvará de funcionamento, você consegue sair desse órgão, dessa sala, que tem reunidos ali todas as partes que você necessita para fazer a burocracia de abertura de uma empresa em um dia, né? Em Minas é a mesma mentalidade, você conseguiu uma redução dos procedimentos para abertura de uma empresa de 8 para 4, você tem uma redução do prazo de abertura de 28 dias para 9 dias em 2011, e você tem 50% das novas empresas de Minas Gerais se beneficiando desse processo. Um sexto recorte que a gente faz é o dos incentivos às compras governamentais, e a gente ilustra também com o caso de Minas Gerais. O governo do estado produziu 2 cartilhas para ajudar o micro e o pequeno empreendedor a ser fornecedor do estado, e você tem um aumento em 2009, a participação do valor contratado de PMEs
no governo do Estado era de 22%, em 2010 você tem um valor contratado de 31%, um crescimento significativo nesse período. A gente tem um caso interessante de se olhar, que é a articulação entre instituições de ensino e a iniciativa privada e o poder público, né? a chamada hélice tripla com as incubadoras de São José dos Campos. Então, você tem a incubadora tecnológica da Univap. A gente falando em São José dos Campos, chega o nosso prefeito. A gente tem a incubadora tecnológica da Univap, a gente tem a incubadora tecnológica da Revap, a gente tem a incubadora de negócios, o Secomp, e a gente tem a Incubaero. Todas elas têm uma articulação entre a iniciativa privada, o poder público e essas universidades. E a gente tem um recorte de inserção de educação empreendedora no ensino, também ilustrado com o caso de São José dos Campos, né? Você tem isso se iniciando lá em 1997, na gestão do prefeito Emanuel Fernandes, e aí hoje você tem 36 mil alunos que estão envolvidos nos cursos do Centro de Educação Empreendedora lá de São José dos Campos. A gente também tem a inserção de educação empreendedora no ensino em Santa Rita do Sapucaí, e a gente olha, no caso de lá, toda a construção, que no começo ela se dá alheia ao poder público municipal, só mais recentemente existe um envolvimento do poder público municipal trazendo a educação empreendedora, e na formação da escola técnica e do Inatel com fomento a partir do governo federal, com as articulações feitas pela Sinha Moreira. A gente ilustra cursos abertos de gestão através do Bom Negócio de Curitiba, né? Então, enquanto os outros programas de educação elas estão inseridas dentro do ensino formal, no Bom Negócio você não tem isso. Você tem qualquer empreendedor que deseje, que tenha uma ideia, que queira escrever um plano de negócio com a possibilidade de fazer, de cursar um curso, cursar 60 horas aulas com gestão financeira, recursos humanos, qualidade, entre outras coisas. A gente olha a articulação em rede, e isso, um caso emblemático, é a Fundação CERT, lá em Florianópolis, né? A Fundação CERT consegue articular ali os vários órgãos, universidade, na criação daquele ambiente empreendedor, né? E uma última coisa, a gente consegue desenhar, a partir da Fundação CERT, um mapa de campo multinível. A gente consegue olhar a participação dessas várias instituições e a articulação dessas várias instituições com a Fundação CERT. Então, você tem ligadas a ela diretamente, com auxílio financeiro, a Universidade Federal, você tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do governo, e aí, por outro lado, você tem, através de gestão e financiamento, Prefeitura do município, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e você tem as incubadoras, também geridas dentro da CERT. Felipe? Não, é brincadeira. Agora eu gostaria de chamar o professor Peter para continuar com a apresentação dele. Obrigado.